A gente está transmitindo ao vivo no Instagram, né? Então, uma possibilidade para quem não pode vir até aqui ou quem está fora da cidade, que queira assistir a nós. Sempre uma possibilidade muito grande. Hoje a gente vai ter o prazer de receber a Ana. Olá, a bom Ana dia. Farmacêutica. Venha mais perto para você aparecer no Instagram. Olá. A Ana tem uma ideia muito legal de segurança farmacológica, que é um dos pilares de você conseguir fazer uma boa medicina hoje. Você saber exatamente qual é o remédio que está sendo tomado, para que ele serve, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer se você tomar esse remédio e quais são as interações medicamentosas que podem acontecer desse remédio frente a todos os outros que já existem dentro de muitas vezes uma lista muito grande de remédios que um paciente de mais idade tem. Então, nós trocamos várias ideias, a Ana vai mostrar para vocês o que ela foi me mostrar, foi me apresentar no consultório, e de lá a gente foi evoluindo para a ideia da caixinha que ela vai falar, e hoje, de repente, ela tem aí um serviço muito interessante que ela pode oferecer para todos que aqui estão e para quem pode nos assistir. Depois a gente vai colocar isso no YouTube. Sempre agradecendo o Felipe aqui, videomaker, né? Está aí nos ajudando a colocar no nosso canal do Colaboridade. Eu tenho falado no Instagram lá que o nosso canal é Colaboridade, mas é Colaboridade 2023, né? É Colaboridade 2023. As palestras que foram filmadas até agora já estão lá. Então vocês podem se inscrever no canal, botar um sininho, aquela coisa arada toda que o pessoal fala, né? Meus filhos são muito adeptos ao YouTube, nós somos novos nessa área, mas é muito legal a gente poder assistir esses vídeos que lá estão. Então, Ana, muitas das pessoas que aqui estão vão conseguir levar muito conhecimento hoje do que você preparou. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos lá, hein? E acho que nós vamos ganhar um doce depois também. Ah. Olá. Vamos ver. Vou falar pra Ana, então. Tem que se comportar, né? Olá, bom dia, eu sou a Ana, um prazer estar aqui com vocês e apresentar um pouquinho dessas questões farmacêuticas que às vezes parecem pontos muito delicados na nossa vida. E eu vou começar um pouquinho com a história da farmácia, porque eu acho importante a gente entender de onde veio e aonde a gente chegou e para o que a gente está indo, né? Então vamos lá. A gente tem, nos primórdios da farmácia, lá na antiguidade, eu falo baixinho, né? A gente tem esse defeito de fábrica. De fábrica. Obrigada. Oi? Me ouvindo? Melhor? Dá para ouvir um pouquinho melhor? Então vamos lá. Na antiguidade, a gente tinha lá as civilizações egípcias, babilônicas, sumérios, os próprios chineses, que eles já utilizavam, então, de substâncias da natureza para cuidar de alguns assuntos de saúde, né? Então, é uma coisa bastante antiga já, essa preocupação em cuidar, se cuidar, porque ele é um dos pilares da sociedade, não tem jeito, a saúde, ela está, acho que, segurança, saúde, educação estão ali, né, na base. E também foi a época que Hipócrates, o pai da medicina, ele fez um juramento, e nesse juramento ele incluiu a utilização de substâncias para que a gente pudesse cuidar das doenças, né? Então, desde a antiguidade. Depois a gente foi para a parte da Idade Média. E ali na Idade Média todo mundo sabe que existiam as bruxas, aquela coisa toda que estamos cansados de conhecer. E aonde nós preservamos mais o nosso conhecimento foi dentro dos mosteiros. Então, os monges, eles cuidavam muito dessa parte de como preservar o nosso conhecimento, né? O que a civilização vinha desenvolvendo. E lá eles criaram também como é que se fala? Fiz uma colinha aqui, porque é muito nome, os herbários. E os herbários eram o que? Eles coletavam as plantinhas, dissecavam ela e começavam a catalogar. Então, eles iam fazendo ali uma coleção de plantas e iam anexando os seus conhecimentos àquelas plantas. Então, a coisa começou a ficar um pouquinho mais preservada, né? Porque imagina que naquela época, sem internet, um descobriu uma coisa aqui, a outra lá. Então, assim, era uma forma deles guardarem essa informação dentro dos mosteiros. E que mais tarde se transformaram nas farmacopeias. Hoje, uma farmacopeia
São textos onde a gente tem ali todas as características de uma propriedade de uma planta, de uma propriedade, de uma molécula, onde elas são bem registradas e a gente consegue colocar ali a qualidade que ela precisa ter, ou para que não haja confusão entre espécies muito parecidas ou moléculas muito parecidas. Então, os farmacêuticos, eles consultam muito essas farmacopeias e a origem delas foi lá na Idade Média, né? E aí veio o Renascimento e a área moderna, e aí finalmente a ciência voltou a ser ciência. Então, aqui houve um grande salto, porque até então medicina, farmácia e outras áreas estavam muito juntas e misturadas. Aqui a farmácia ela se afirmou como uma área um pouquinho mais especializada então em fármacos. A farmácia ela sempre vai estar unida a várias profissões de saúde e ela anda muito junto também da medicina. O médico é o profissional que vai cuidar da doença e vai saber exatamente o que precisa ser receitado para aquilo. E o farmacêutico ele vai cuidar da medicação, então ele sabe como as moléculas interagem entre si, como funciona e também dentro do corpo humano. São duas áreas que se falam e se comunicam muito, muito bem, né? Deveriam pelo menos, para que a gente tenha uma efetividade de tratamento. E aí também é nessa época que surge a primeira farmácia a faculdade, Universidade de Medicina, em Coimbra, Portugal, que a gente tem notícia pelo menos. Eu acho que deve ser por isso que no Brasil cada esquina tem uma farmácia, né? A gente tem muita farmácia aqui. Deve ter vindo de lá. Depois vamos lá para o século XIX e XX. Deixa eu passar aqui. Aonde a gente tem a Revolução Industrial. Então, todo esse conhecimento que antes era bem mais precário, individualizado, a indústria chega e começa a transformar toda essa informação em medicamento de larga escala. Então, a produção aumenta, dá acessibilidade às pessoas, o que antes era muito difícil, às vezes, conseguir um determinado medicamento, um gento, pomada, que só se fazia em determinado lugar, porque era de lá que era a origem. A indústria ela veio e colocou isso de uma forma muito mais acessível para a população. Então, hoje, ao ponto de irmos numa farmácia e encontrar a mesma medicação de 2, 3 laboratórios, né? O mesmo princípio ativo. Como que funciona um medicamento? O medicamento ele tem, às vezes, um único princípio ativo, às vezes ele tem mais de um princípio ativo, que é uma substância. E combinados, eles podem... É tipo receita de bolo, sabe? Exatamente assim que funciona uma farmácia. Tudo é dentro de uma receita. E quando a gente consegue parametrizar essas receitas, aí você pode fazer em larga escala. E isso coincide também com um gráfico que o Dr. Carlos colocou um tempo atrás a respeito da longevidade, né? Então, a gente tinha lá uma média de vida de 25, depois 30, 40, né? E agora a gente consegue, então, depois da Revolução Industrial, a gente também observa uma escalada na longevidade, porque isso popularizou um conhecimento tão importante para a saúde, junto com outras áreas, né? E aí a gente tem agora a área, a idade contemporânea, que nós vivemos aqui hoje. Eu não sei se vocês lembram que lá no passado, muitas pessoas iam na farmácia e falavam com o farmacêutico quando era uma coisa que não era tão grave, né? Antes de chegar no médico, a gente chegava no balcão da farmácia e contava ali, olha, está acontecendo isso. E às vezes o farmacêutico falava, isso daqui resolve o teu problema ou você precisa se encaminhar para um médico. Essa farmácia é uma farmácia mais clínica e é uma coisa que ficou muito esquecida, porque a gente, quando chegou na parte industrial, ficou tudo muito sem proximidade mesmo com as pessoas. Então, o farmacêutico acabou se tornando um balconista. Ele vende a medicação e, no máximo, ele dá uma indicação de horário ou verifica se a dose está tudo ok. Ele realmente perdeu aquela essência do farmacêutico de olhar para o paciente como um todo. E aí, aqui eu vou passar para vocês agora assim, um pouquinho de estatística. A gente hoje tem aqui no Brasil em torno de 8.000 mortes por erro de medicamento. Pessoas que tomam errado e acabam realmente indo a óbito, que é muito triste. Temos aqui 1,5 milhão de pessoas que sofrem com os erros de administração. Eu não sei se alguém aqui já passou, conhece alguém que passou por isso.
E é muito grave, parece simples, mas não é. Quando a gente erra a medicação, troca uma pela outra, porque uma das consequências da industrialização, não sei se vocês já foram na farmácia, caixinha é tudo parecido, nome às vezes é muito igual, ou a gente esquece de olhar a dose, se a dose está correta. Muitas vezes existem ocasiões onde não existe no mercado a dose que a gente precisa, então o médico receita 500 miligramas, mas você só encontra uma caixinha com 250, então precisa tomar 2 medicamentos para dar as 500. E assim, essas coisas às vezes passam despercebido no cotidiano das pessoas. E geralmente é o farmacêutico que faz essas orientações ali no balcão, ou não, né? Ultimamente eles andam não fazendo nada. E aí também a gente tem aqui em torno de 3,5 milhões de gastos em decorrência desses erros. As pessoas vão parar no hospital, nas UTIs, então isso tem um custo bem elevado depois que chega nesse ponto. A ideia é evitar. Temos aqui 170 milhões de pessoas que tomam medicação hoje no Brasil, e desses 80% vão à farmácia todos os meses buscar as medicações, às vezes não é mensal, às vezes é semanal. Por quê? Porque não existe ali um controle, né? Não sei se vocês já se deram conta de quantas vezes vocês vão na farmácia, quanto vocês gastam de tempo, ou quantas coisas supérfluas a gente encontra pelo caminho na hora que vai numa farmácia e vai acabar colocando na sacola, traz para casa coisas que às vezes nem precisava. Então isso é uma rotina de farmácia. A gente vai lá, faz a pesquisa de preço, essas idas frequentes à farmácia. Existe em casa, às vezes, um erro de administração também, que não é comum. Quem aqui nunca esqueceu de tomar um medicamento ou pensou, será que já tomei hoje ou não tomei? Isso é independente da idade. Isso qualquer pessoa pode passar por isso. E aqui temos daí a falta também de adesão ao tratamento. A pessoa começa a tomar, acha que não está fazendo efeito, ou esquece, larga, e depois ela tem que voltar no médico e começar tudo de novo. Então, tudo isso é um custo muito grande para a saúde da gente, né? Não tem como não ser. Então, vamos lá. E aí, aquilo que eu estava falando um pouquinho da farmácia clínica. A farmácia clínica, hoje em dia, é uma espécie de resgate do que era aquele farmacêutico, aonde a gente tem alguns serviços de farmácia que vão olhar especificamente para o que você está tomando. É muito comum as pessoas chegarem e me falarem assim, Ana, meus pais ou meu filho, ou seja lá quem for, está tomando muita medicação e eu não sei se isso tudo está certo. Porque o remédio, o medicamento, a farmácia, ele pode ser um veneno ou ele pode ser a cura, né? Tudo está na dose e na forma correta de tomar as coisas. Então, muitas vezes, aquilo que é demais acaba atrapalhando. Tem paciente que toma o que o médico indicou, às vezes é 2 ou 3 médicos que infelizmente não se conversam. É diferente do Dr. Carlos, né? Porque ele já tem essa visão global, mas muitas pessoas não têm isso. Então, chega lá com 3, 4 receitas, aí chega com o remédio do amigo que indicou, porque fazia bem, aí ele começou a tomar também. E aí alguém falou também de um ômega 3 ou uma aspirina. Então, assim, ele chega com uma sacola gigante de medicamento e a função do farmacêutico ali nesse momento é analisar toda aquela medicação de acordo com o paciente e fazer uma avaliação do que sim, do que não, do que talvez, conversar com os profissionais de saúde, com o médico, fazer algumas sugestões e, em conjunto com o paciente, tomar a melhor decisão para que ele não fique tomando coisas supérfluas. Acho que isso é o que estraga muito, sabe? Às vezes a gente toma um medicamento que faz mal para o estômago, daí você toma um medicamento para curar o estômago que faz mal para outra coisa e assim vira uma cadeia. Não existe remédio que não te traga nenhum tipo de efeito. Mas às vezes é melhor a gente lidar com aquele pequeno efeito do que tomar mais um, e mais um, e mais um, e mais um, depende de cada caso, lógico, né? Mas então é isso que a gente analisa dentro de uma farmácia clínica, né? Funciona dessa forma, que é a revisão de medicamentos, aí o conhecimento do paciente, tipo, como que você está no seu dia a dia, você faz exercício, você não faz, você toma café, toma chá, e a gente consegue conciliar todas essas rotinas para que seja feito o melhor tratamento. E aí o monitoramento da terapia também, que é ver se isso está tendo um efeito positivo ou negativo dentro da vida de cada um.
Muitas vezes existem muitas dúvidas que as pessoas guardam para si, coisas bem simples. Por exemplo, esqueci de tomar minha medicação às 8. Eu posso tomar ela 9 ou 10 horas, né? Ou é melhor eu pular e tomar só amanhã novamente? Então, são esses pequenos aconselhamentos que a gente consegue dar e auxiliar as pessoas no dia a dia da sua farmacologia para que isso seja eficaz, eficiente, seguro, que seja simples e cada vez menos e não cada vez mais, né? Não, eu sou uma pessoa que está na área de farmácia, mas eu não quero vender medicamento, eu fico muito feliz quando eu consigo tirar medicamento das pessoas. Parece contraditório, mas é isso. E aí, tem uma aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história, por que eu vim parar aqui rapidinho. Quando eu me formei em 2004, sou formada em desenho industrial, a minha área, infelizmente, ou eu ia trabalhar no setor de automobilístico, que é basicamente masculino, ou seja, eu não tinha muita chance, ou eu ia trabalhar dentro de uma Electrolux da vida, onde também era muito voltado, focado nos homens, né? Então, assim, a gente tinha que esperar alguém ser demitido para poder entrar. Design gráfico ainda vai mais fácil, mas o de produto é muito difícil. E nisso uma amiga me convidou para participar de uma seleção dentro do Cefet, do Hotel Tecnológico, onde a gente ia empreender ou começar a aprender como empreender. Na época a gente tinha um outro projeto que era focado em fisioterapia e entrando lá, fazendo as nossas análises, a gente viu que aquilo não ia para frente. Ao mesmo tempo, dentro de casa, eu estava com uma situação assim, eu não, né? A minha mãe, a minha avó, ela não conseguia mais morar sozinha, meu avô tinha falecido e ela passou a morar com a gente. Então a minha mãe fazia muitas coisas para ela, cuidava dela direitinho, e quando eu chegava em casa era sempre uma briga por causa da medicação, né? A vovó falava, eu já tomei, a minha mãe falou, não, você não tomou. Aí, na hora do remédio para dormir, eu acho que é farinha, porque eu não estou dormindo. E assim, ali eu vi aquela situação, falei, nossa, será que é só aqui em casa que isso acontece? Levei para minha sócia dentro do Cefet e a gente começou então a fazer pesquisas e viu que isso era bem mais comum do que se imaginava. E, a partir dali, a gente começou a desenvolver um serviço, olhar para a farmácia não só como aquele balcão que dispensa medicamento, mas que oferece alguma coisa mais próxima, algum cuidado melhor. Então, juntando aquela visão da farmácia clínica, que até então era pouquíssimo difundida, eu acho que agora ela tem mais força, está ficando, né? Pelo menos eu acho que a tendência é essa, e colocar ali dentro desse aspecto clínico alguma coisa focado em um olhar mais próximo para as pessoas, para como elas tomam e como poder ajudar nisso. Já esqueci de tomar medicação, não tomei, a dose está certa, está errada, ou eu não tenho mais como saber se vai faltar medicação, eu preciso de novas receitas, aquela coisa fica tudo muito confuso. Às vezes você sai correndo buscar uma receita, ou você sai correndo buscar um medicamento que ficou na farmácia que acabou, enfim, são várias situações cotidianas que a gente acaba encontrando. E aí nós começamos a desenvolver esse serviço que hoje eu chamo gestão diária de medicamentos, aonde eu vou pedir aqui para o Felipe, se você puder, Felipe, me ajudar. Eu vou entregar um pouquinho para vocês do que eu faço, que é o quê? Fazer uma avaliação primeiro da medicação que está sendo tomada, com a anuência do médico sempre responsável, e a gente faz a organização das medicações dentro de uma embalagem por data, horário e com toda a rastreabilidade que precisa, né? Porque a vigilância sanitária é um órgão que está ali para não deixar a gente fazer nada errado. Então, assim, precisa da rastreabilidade, laboratório, medicamento, validade, data de fabricação, a gente segue todos os padrões. E isso facilita muito. Por exemplo, eu vou viajar, vou ficar 2 dias fora de casa e eu não quero levar aquela sacola toda de medicamento. Não tem problema, você pode levar só o que você vai tomar naquela hora. Não precisa mais ficar colocando naquelas caixinhas onde a gente mistura tudo, né? O horário das 8 vai 4, 5 medicamentos das 8 e a gente não sabe, porque às vezes tudo é branco, tudo é rosa, tudo mistura e ali fica, ou você toma ou você toma. Aqui ele vem individualizado. Ele vem bem individualizado e né, por hora, por data. Eu não sei se
Deixa eu ver, acho que eles estão aí. Então facilita muito a vida e o controle do nosso autocontrole. Já tomei adesão também, já tomei medicação, não tomei, como que isso está acontecendo dentro da minha vida? Isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal? Praticidade, vou sair, vou ficar na rua o dia inteiro hoje, é só levar o teu sachêzinho que está toda a medicação ali, não precisa ficar levando caixinha ou perguntando se já tomou ou não tomou, ou embrulhando no lencinho, ou enfim, cada pessoa faz de um jeito diferente, né? E isso é dispensado todos os meses, então o nosso serviço, falando um pouquinho dele, ele é mensal. Ele vai dentro de uma caixinha, de um dispensador, organizado para 30 dias, e a pessoa só precisa ir vendo os horários, puxando aqui, destacando e tomando. Então, já tomei ou não tomei, é muito simples. É só olhar a data e a hora, se já tomou, sim, se não, não. Pulei uma dose, posso tomar de novo, não posso? Aí a gente tem um outro serviço que foi desenvolvido junto com o Dr. Carlos, que vem logo na sequência, que a gente chamou aqui de Cuidarma. Não sei se vocês passaram por essas situações já, mas a ideia é que a gente faça um acompanhamento próximo. Então, tem dúvida, pode conversar, pode ligar, vai ser sempre a mesma pessoa que vai atender. Ou ela vai ligar para a sua casa e vai perguntar se está tudo ok, quais são as dificuldades, quais são as reações adversas, o que está acontecendo dentro da sua rotina, para que a gente possa estar mais próximo desse olhar, desse dia a dia das pessoas com relação às suas medicações. É algo tão importante fazer um tratamento correto que vocês não têm noção. Quando a gente muitas vezes faz errado, as consequências são bem piores, assim. E a tranquilidade de já ter, não precisa mais sair todos os meses para fazer a compra de medicamentos. Nós fazemos essa pesquisa de preço, então trazemos para vocês o melhor preço, comunicamos a data de voltar a pedir uma receita, ou entregar na porta de casa sem ter que estar indo e voltando para a farmácia várias vezes. A ideia aqui é a gente entregar para vocês uma simplicidade, uma facilidade farmacêutica com segurança. Muitas vezes existem vários problemas, por exemplo, coisas que a gente nem imagina, um ômega 3 da vida, como eu estava falando. Se uma pessoa ela já tem alguma característica, por exemplo, de dificuldade de coagulação, e ela toma o ômega 3, pode ser que isso não seja o mais indicado para ela. Mas às vezes um filho, na ânsia de ver o seu pai melhor ou cuidar melhor, compra na farmácia um ômega 3 e fala, olha, toma isso porque o ômega 3 é ômega 3, né? E nem sempre o ômega 3 é bom para todas as pessoas. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente vai enxergando a importância de sim ou não, para que realmente não tenha um problema lá na frente, e aí as pessoas só descobrem quando às vezes já está numa situação um pouco avançada. Isso foi só um exemplo, assim, tem várias situações que podem acontecer e aonde a gente tem esse cuidado também. E aí que no Cuida Farma a gente vai acompanhando diariamente, né? Estou me sentindo assim, não estou, como que está acontecendo, estou esquecendo de tomar, não estou esquecendo de tomar, me senti de determinada forma. Então, cada caso a gente vai orientando e dando sequência no tratamento para que ele seja o mais efetivo e o menos, não sei nem qual é a palavra, acho que mais efetivo é melhor, sabe? Para que não tenha problemas, não tenha risco. E a gente, assim, tem um pouquinho mais de qualidade de vida. Enfim, isso é o que a Bliss faz. Eu agradeço a atenção de vocês e o convite do Dr. Carlos também. É isso.